adore a Deus, é a mesma palavra. Aí, só por que o senhor tá equivocado? Porque aqui ele não deveria usar prosquineu. Mostrando que prosquineu é adoração. Checkmate na sua teologia furada. Não, que, irmão? Que era Deus. O anjo, porque o João não sabia, porque a glória era muito grande, ele caiu. Quem é esse anjo? Calma, esse anjo não é Jesus. O nome dele? Não sei, o texto não fala. O texto fala? Sabe o nome desse anjo? Fala pra mim aí. Então é o que eu tô falando. É uma das traduções de prosquineu é adoração. Eu posso fazer uma pergunta e não falo mais nada. Qual é o critério? Ó, pergunta técnica, tá bom? Técnica. Qual é o critério que o senhor utiliza pra aplicar a polissemia do verbo prosquineu? A interpretação dele. Na minha visão Então, eu já mostrei que o senhor tá errado, falando que Jesus é superior aos anjos, usando Hebreus. Eu tô falando na Bíblia. Mas esse Metatron, ele é superior a toda a entidade dos céus e na terra. Tudo bem, só que ele não é Jesus, porque ele foi criado por Jesus. Qual documento o senhor diz isso, pastor? Deus ou não? Mas se ele é Deus, eu tô mostrando que ele é Deus, que ele deve ser adorado. Não, que ele deve ser adorado. Só pra resumir. Que ele é Deus, a gente concorda. No sentido de autoridade, como Moisés foi. Não, porque o senhor tá falando que ele é um Deus meia boca. Eu tô falando que ele é igual ao Eterno. Tá totalmente diferente aqui. Eu não concordo com o que o senhor tá falando. Vambora lá. Pastor Rafael, manda aí. Então, a dificuldade de entendimento que eu vejo da maioria do segmento cristão é o quê? Quando encontra a palavra prosquineu, eles não conseguem diferenciar a tradução quando é para o eterno, adorar, e quando é a tradução reverenciar para Jesus, porque a palavra que aparece, ela tem 5 significados. Então, a interpretação, quando traduzido para o nosso idioma, para os outros, ela foi tendenciosa em colocar tudo que é prosquineu como adorar. Vou dar um exemplo. Quando os sábios lá, que o pastor diz, foi visitar Jesus, levou presentes. Esse ato de levar presente é uma honraria a um rei. E aí eles se prostram diante do rei. Por quê? Porque para adorar a Jesus deveria orar. Como que se ora ali a uma criança? Uma forma de adoração é orar aquela pessoa, fazer um serviço, enfim, àquela pessoa. E ele é um bebê. Como que os reis do Oriente estão adorando ali? Eles estão reverenciando um rei, o Messias, que reinará sobre todos os céus e terra. Só que nós, céus e terra, que fique claro isso, Hashamá e Haaretz. Porque o eterno Kadosh Baruch Hu está muito mais elevado do que os céus e a terra. Apocalipse capítulo 22, versículo 8, para mais uma vez mostrar que o senhor está equivocado. Kago Ioannis Ro Akoa. Kai blefontauta ki roti ekousa, kai eblepsa epsa proskinesi ou proskinesai, os dois, grego moderno e grego koini. A expressão aqui, sabe o que o senhor tá falando? Traduzir em português aqui, ó. Eu sou o João, aquele que ouvi essas coisas, tendo ouvido isso, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Ele falando assim, ele se prostrou para prestar adoração, certo? Adoração, certo. Mesma palavra. Aí que o anjo falou? O texto, o anjo vai dizer o seguinte, adora a Cristo? Não, porque o texto tem nada a ver com Jesus. Calma aí, deixa eu ler o texto aqui. O texto tem a ver com Deus. Versículo de número 9, tá bom? Ele vai falar o seguinte, vamos lá, versículo de número 9. Kai legmo ora me sindolus, soimi kaiton adelphon, suton profeton, kaiton teruton to logu, to biblion, tautu, tu, theu proskineon. Eu sou irmão seu, não faça isso, adore a Deus, certo ou não? O mesmo verbo que aparece na ação de João, se prostrar no anjo, era para adorar, como se João estivesse entendendo que ele fosse Deus. O anjo foi verdadeiro e disse, eu sou irmão seu, como se fosse, seja, eu conservo seu, sou irmão seu aqui no grego. Adelphon. Aí a resposta é Toututu tel proskineon, adore a Deus, é a mesma palavra. Aí, só porque o senhor tá equivocado? Porque aqui ele não deveria usar prosquineu. Mostrando que prosquineu é adoração. Checkmate na sua teologia furada. Não, irmão? Calma. O texto tá dizendo que tá claro aqui. Deixa eu responder. Feita a pergunta, bora. Maravilha. O anjo falou adora a Cristo? O anjo falou adora o Cordeiro? O anjo falou adora quem?
Mas não tem Deus. nada... Isso, mas Deus. Jesus não tem É nada a ver isso. aqui, ele não tá no texto. Então, eu tô mas falando como da você- palavra, a construção da palavra. Mas o tema nosso é adoração a Jesus. Pastor, o senhor tá tentando... Não tô tentando, não. É, o senhor tá tentando. O que as pessoas não estão entendendo é o seguinte. Não, quem não tá entendendo é o Não, senhor. Eles estão usando o grego proskineu. Tudo bem, não tem problema. O proskineu, ele tem 5 significados. Mas é isso que a gente tá falando, tô falando nesse texto aqui. Então, Ele significa adoração a Deus ou não? Porque ele tá falando adore a Deus. Sim. Então é o que eu tô Porque falando. é uma E por das, que que no texto... uma das Mas- traduções de proskineu Beleza, é adoração. eu posso fazer uma pergunta e não falo mais nada. Qual é o critério, ó, pergunta técnica, tá bom? Técnica. Qual é o critério que o senhor utiliza pra aplicar a polissemia do verbo A interpretação proskineu? dele. Não. Não, Peraí, deixa eu vou responder, porque aí César. deixa Não. você falou Não, não, não. deixa Não. eu Não é fazer minha, a pergunta. não. Pra quê? Porque ela fala assim, não, que o senhor Qual foi é o brutão. critério? Então Vai. vamos lá. Qual é o critério que o senhor utiliza na aplicação da palavra polissêmica proskineu pra falar, pra determinar Se é a Deus ou determinância? Aqui nesse texto é adoração e aqui nesse texto é prestar reverência. Então, O critério, tem que ser o cri- critério o critério. exegético. Vamos lá, o critério. Jesus é rei dos reis. Então, ele tem esse título. Para um rei, se adora ou se reverencia. É um critério. Ele é o Messias, ungido. Se ele foi ungido, ele foi ungido por alguém mais alto do que ele. Se ele foi ungido para cumprir uma missão pelo que o Espírito do Senhor me ungiu, para eu fazer, então ele é digno de honra, de reverência e não de adoração, porque devemos adorar aquele que o ungiu. Então, a única diferenciação que eu faço do proskineu, que tem mais de um significado, é quando eu encontro essa palavra atribuída a Jesus, é reverência porque está atribuído ao que ele é aqui na terra, rei, como ele se manifestou como Messias. Então, eu não estou fazendo a minha tradução, eu estou usando o proskineu, só que esse proskineu, ele tem 5 significados. A única coisa que eu faço, eu sei diferenciar quando é atribuído ao Eterno, Kadosh Baruch Hu, e quando é atribuído ao Filho. Não, então, mas aí Só isso. eu perguntei o critério. Roma não eu sou- fez isso. Eu sei. O que Como eu tô usou falando, adorar para todos. o que eu tô falando é o seguinte, aqui tem nada a ver com Roma. O texto grego tem nada a ver com Roma. A O texto Trindade veio de grego, Roma. Não, ninguém tá falando de Trindade. O texto grego tem a ver com a mão dos apóstolos. Tudo bem. Eu tô falando Mas- da pena dos apóstolos, eu não Mas tô falando de você Roma. entendeu o critério que eu Não, uso? não tem critério. Como não? Eu acabei de falar. O senhor não citou ninguém, o senhor não citou nenhuma autoridade, o senhor não falou assim, ó, esse critério foi utilizado por fulano de tal. Meu, mas todo... Deixa eu explicar uma coisa pro senhor. Ateu Robertson, uma das maiores autoridades no grego do Novo Testamento, fala que para você fazer uma aplicação e uma análise criteriosa quando uma palavra significa X, Y, Z, o contexto deve ser analisado dentro da sua perícope. E eu fiz essa interpretação baseado numa dessas regras exegéticas. Onde Qual é a aparece regra? 2 vezes proskineu. 2 vezes para 2 Maravilha. pessoas diferentes. Uma pro anjo, Outra para Deus. e no mesmo sentido. Então o senhor não pode falar assim, colocando Jesus no texto não tem nada a ver. Era o anjo. Era o João anjo. caiu pra adorar, achando que era Deus. O anjo, porque João não sabia, porque a glória era muito grande. Ele Quem caiu. é esse anjo? O Calma, nome? esse anjo não é Jesus. O nome dele. Não sei, o texto não fala. O Mas o texto senhor fala. sabe o nome desse anjo? Fala pra Eu mim, sei. hein? Revela aí o anjo de culto Adonai, profundo. Metatron, que manifestava lá como o portador... Mas tá escrito aqui? O portador da Yem Só. tá escrito aqui? Qual texto é esse? Esse texto é Apocalipse hebraico, 22. lá do- Mas- ele vem Calma desde aí, o Tanar. pastor. O hebraico... Ele vem desde o Novo Tanar. Testamento não é em hebraico. Tudo bem, mas ele vem desde esse anjo, ele se manifesta desde a construção dos céus e da terra. O problema é que a teologia cristã, ela tirou igual ele fala, a cultura judaica. Eu não vivo culturalmente judaico, eu vivo mandamentos. Os mandamentos eu vivo. Cultura é outra coisa. Igual vai ter agora a celebração do Ano Novo da Árvore, eu não faço, porque é cultural. Agora, o que é mandamento, haverá uma mesma lei tanto para o estrangeiro quanto para o natural. Então, todo o embasamento da Torá, não existe possibilidade nenhuma de adorar um profeta, um Messias. Jesus um não é Cristo. profeta. Ele é. Quem Só falou que Jesus é Deus. não? Mas ele não é um profeta. Ele foi. Hã? Ele foi. Então, Mas ele é Deus. tudo bem, no sentido de autoridade Não, sobre os céus no e a terra, eu sentido creio. de Mas, supremacia. peraí, o senhor Isso eu entende- creio. O senhor entende que Jesus é Deus? No sentido de autoridade, sim. Um Deus deve ser o quê? Um Deus pode ser reverenciado. No sentido de autoridade como Moisés. Moisés foi intitulado Deus. Quantos deuses você acredita que existem? Eu acredito pra adorar um Deus. Não. Pra adorar. Eu não perguntei pra adorar. O pra adorar tá sendo por sua conta. Quantos deuses existem? Existem vários deuses. Não foi eu quem Então criei. você é politeísta. Não, eu adoro um Deus. Não. A fé é que monoteísta... Não, o politeísmo não significa que você adora. Se você Sim. crê que existem. Mas você crê que existe. existem vários deuses. Então Não você sou é eu quem politeísta. falo. É a Bíblia. O nosso Deus é mais temível que os outros deuses. O que significa isso? Se Jesus Cristo é Deus,
Ele é um Deus falso ou verdadeiro? A mesma pergunta para o testemunho de Jeová. Jesus é verdadeiro, porém, ele não é Yud-He-Vav-He. Ele não é o eterno. Ele é aquele portador do caminho, que era o Metratron. Ele se manifestava como Malahim, como o mensageiro do eterno, como Malar, né? Como o mensageiro. Ele se manifesta. João também é um mensageiro de Jesus. Tá, Eu e o senhor também somos. E se apresentar o texto onde aparece o tetragrama vinculado? Do quê? A Yeshua? As 3 pessoas, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então mostra. Abre aí em Gênesis capítulo 18. Você vai usar a figura do Metratron, que é a teofonia, certeza. Vamos lá. Vai lá. Lê pra mim. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré. O Senhor aí é quem? É o tetragrama. Yud-He-Vav-He. Ok, Exato. o tetragrama. Então, segue o texto. Quando eles estavam assentados à entrada da tenda no maior calor do dia, levantou-se ele os homens e olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Então vamos lá. O Senhor, o tetragrama, apareceu a Abraão. Sim. Como que ele apareceu? 3 pessoas. Como que o Eterno apareceu a você? A mim? É. Não entendi sua pergunta. Não, porque para nós servirmos ao Eterno, ele teve que se apresentar a nós. Então vamos lá. Alguém apresentou ele para nós. Esse texto aqui é literal. Tudo bem. Tá certo? Certo. O Senhor, tetragrama, Sim. o nome sagrado, apareceu a Abraão. Sim. Como que ele apareceu? Através de 3 pessoas. Essas 3 pessoas, pastor, se o senhor continuar a leitura aí, essas 3 pessoas vão estar com Abraão. Sim. Essas 3 pessoas vão receber o tetragrama várias vezes no texto bíblico, várias vezes, pelo menos umas 10 vezes aí no capítulo 18. Depois, um deles fica com Abraão, 2 deles vão a Sodoma. Lá em Sodoma, eles também recebem o tetragrama. Enquanto Abraão está aqui com essa pessoa, recebendo o tetragrama, os outros 2 estão lá com Ló, também recebendo o tetragrama. Como é que o senhor explica? Eu explico de uma maneira fácil. Olha só, quando uma pessoa está sendo usada por Deus e ela fala, eis que eu te digo, ou assim diz o Senhor, é a boca do Eterno falando ali. Significa que o Eterno está ali? Ah, então o tetragrama lá não é o Eterno? Então, é o que eu falei. É o que eu tô dizendo. E tem algum momento onde o tetragrama não é o Eterno, a pessoa do Eterno? Poxa, quando eu falo pelo Eterno, quando Yeshua falava... Não, você fala pelo Eterno. Então, aqui não mensageiro. diz isso. Lá diz que O o anjo. Eterno se manifestou Sim. em 3 pessoas. As pessoas da igreja não falam assim, nossa, Deus estava presente na casa. Tá Como? certo. Tá certo. Como? Pastor É a Paulo. mesma coisa. Pastor Paulo. Acho que para deixar um texto aqui que Jesus ele é visto como Deus e a aparição do tetragrama no Novo Testamento. Mas essa não é a discussão, pastor, pastor. fala aqui, mas Tudo bem. eu não posso falar, o senhor fala aí, eu fico respeito aqui. João capítulo 20, versículo 28, em grego diz assim: Apekriti Tomás kaiepen auturro Kyrios, mo kairofeosmo. E disse Tomé: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Tá bom? Aqui nós temos tudo o que precisa para Jesus ser chamado de Deus, ser reconhecido como Deus, ser adorado, e aparece o tetragrama. Tá bom? Primeiro, Kyrios é a tradução grega de Adonai, que é a mudança sem autoridade de Deus do tetragrama sagrado. Louvado seu nome seja para sempre. Depois eu tenho Theos, que é a tradução grega do hebraico Elohim. O que falta para Jesus ser considerado Deus? Mas a discussão não é se ele é Deus ou não. Mas se ele é Deus, eu tô mostrando que ele é Deus, que ele deve ser adorado. Não, que ele deve ser adorado. Só para resumir. Que ele é Deus, a gente concorda. No sentido de autoridade, eu como não Moisés concordo, foi. não, porque o senhor tá falando que ele é um Deus meia boca. Eu tô falando que ele é igual ao Eterno. Tá totalmente diferente aqui. Eu não concordo com o que o senhor tá falando. Ele manifesta o Eterno. É como se fosse alguém com uma procuração com assinatura. Aquela pessoa, ela tem a autoridade da pessoa, mas ela não é a pessoa. Vou dar um exemplo. A Bíblia vai falar assim, ó: por esta razão deixará o homem, seu pai, sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão 2 uma só carne. Eu sou uma só carne com a minha esposa, certo? Sim. Mas eu sou minha esposa? Não. Então, é a mesma situação em relação a Yeshua. Yeshua, ele é como esse Metratron, né? O Metatron, que é o portador de todo o nome, da glória,
desse peso de Kevod, né? Não de toda a glória que pertence ao Eterno, mas da glória. Ele é aquele, Metatron significa aquele que guia no caminho. Por isso que Yeshua falou, Aini Hadel, eu sou o caminho. Aquele que guia no caminho. Ele se manifestou dessa forma, como o pastor César falou lá, como que ele se manifestou a Abraão. Como que Deus se manifesta a uma pessoa? Através dos seus mensageiros. Antigamente os mensageiros eram angelicais e depois passou a ser homens. Mas Deus, ele faz com que o caminho dele é preservado e ele tem o anjo dele. Esse o anjo de Adonai é esse que tem como se fosse uma procuração. É Jesus, né? Esse anjo é Jesus, Metatron é Jesus? É, então, na minha visão Então, eu já mostrei que o senhor tá errado, falando que Jesus é superior aos anjos, usando Hebreus. Eu tô falando na Bíblia. Mas esse Metatron, ele é superior a toda a entidade dos céus e na terra. Tudo bem, só que ele não é Jesus, porque ele foi criado por Jesus. Com qual documento você diz isso, pastor? Com os documentos judaicos. Mas cadê o documento? Qual que é o texto? Aqui, ó. O senhor acabou de ler. Aqui, ó. Não. A minha pergunta é assim, o senhor está dizendo que o tal Metatron é um anjo, superior aos outros. Sim. Tá, qual versículo? Ele se manifesta como anjo aqui para Abraão, 18. O senhor acabou de ler. Não. Ele se pastor, apresenta a Josué, qual é o versículo, capítulo 5. Não, que ele se apresenta, a gente sabe. Tudo bem. Qual é o versículo que diz que esse anjo é superior aos demais? Pelo nome dele? Não aparece o nome dele. Aonde aparece o nome dele? Na Cabala. Aí nós temos que estudar Gemátria, Cabala. Aí não dá tempo de falar isso aqui. Calma aí. O que o senhor está chamando de Gemátria, que é a gematria, sim, é um negócio da Idade Média. Tá certo? É uma forma de interpretação. Não é uma forma de interpretação. Vamos lá. A gematria, pastor, é um estilo de numerologia esotérica do judaísmo. Isso é gematria. É só dar um Google aí que vocês vão entender. Sim. Isso é gematria, que não tem nada a ver com os nomes, tá certo? Tem a ver com os números. Exatamente, tem a ver com os números. Agora, aonde na Bíblia está escrito que esse anjo se chama Metatron e que ele é superior aos outros? No nome não tem. Ele se manifesta como o anjo. Então para você descobrir qual é o nome desse anjo, você tem que buscar. Então, buscar aonde? Dentro da Cabala, dentro da Gemátria, que é uma forma de interpretação. Da onde saiu a Cabala, que o senhor chama de Cabala? Do hebraico. Então, pastor, vamos lá. Vale a pena o senhor estudar um pouquinho sobre o surgimento da Cabalá, que vocês chamam de Cabala. Sim. A Cabalá judaica, pastor, é um braço esotérico. Moisés usou a Cabala? Obviamente que não. E como que transformou o cajado em serpente? Como que faz o machado levitar? Então, peraí. O senhor está dizendo que isso tem a ver poderes com a Bíblia. Então, calma aí. Tem. Todo judeu crê nisso. O pessoal que está ouvindo a gente... Só o cristão que não crê, o judeu crê. O pessoal que está ouvindo a gente, pesquise o que é a Cabalá judaica, o surgimento da Cabalá judaica. Aí vocês vão chegar lá na Idade Média, do pessoal. Então, tem absolutamente nada a ver com Moisés. Então, por exemplo, se você perguntasse para Moisés o que é a Cabalá judaica, ele não sabe. Tá certo? Porque isso não existia na época de Moisés, não existia na época de Abraão, não existia na época de Jesus, nem na época dos apóstolos. Toda essa construção dos 72 anjos, de Metatron, de anjo Rochel, Manaquel, não sei o que lá, toda essa construção é do esoterismo judaico. Isso é muito fácil achar, tá certo? Não sou eu falando. Sim. É muito fácil achar. Tem algum texto onde o senhor documenta que esse tal Metatron que o senhor arrumou lá na Cabala judaica é superior aos demais? Esse anjo que se manifesta, igual eu falei, esse nome não vai aparecer de uma literatura para você ver assim, através das palavras, você não vai ver. Analisando os textos no hebraico, segundo a Cabala que vocês não acreditam, vai aparecer o nome. Mas tudo bem, vamos lá. Esse anjo é a manifestação desse guardião, por isso que ele tem uma espada desembanhada. É o mesmo anjo que vai estar no Gan Éden, no jardim, quando Yeshua fala, vinde benditos do meu pai, entrar na porta. Ali ele colocou um anjo com uma espada desembanhada e com um livro na mão. Certo. Quem é digno de desatar o livro? Certo. Cordeiro. Então, essa é a hermenêutica, essa é a exegese. Então, é que assim, toda essa construção foi desfeita antes de surgir, quando o texto de Hebreus... no meu entendimento, Paulo, o escritor, inclusive minha obra deve sair esse ano sobre o livro de Hebreus, defendendo a defensoria de Paulo, como autor, é o seguinte: feito tanto superior aos anjos, quanto o nome que recebeu é superior ao deles. Então, primeiro,
o nome que Jesus tem é superior ao dos anjos. E Jesus é superior aos anjos. Ele não é um anjo superior a outro anjo. Ele é superior. E essa superioridade, o escritor aos Hebreus vai continuar dizendo que foi porque tudo que existe no universo foi feito por ele. Então todo o anjo, toda a corte angelical que existe foi feita por Jesus. Por isso a incompatibilidade de falar que Jesus é Metratron ou qualquer outro anjo. Para também deixar bem claro aqui, parece que o senhor falou que Jesus ele é digno de reverência, porque ele não é o Deus igual o Eterno, não é? Então, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8, grego, toma grego. Ego emito alfa kaito omega arre kaitelos legikirio rufeos roon kai ro en kai ro ergomenos ro pantocrator. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o todo-poderoso. A palavra aqui, todo-poderoso, que é um substantivo masculino nominativo no singular, o que é? É a tradução de El Shaddai. El Shaddai é o Deus todo-poderoso. Certo? Hebraico, em grego, pantocrator. E o grego é a primeira tradução de El Shaddai. O texto está dizendo que ele é o alfa, o primeiro a existir no universo. Se vamos trabalhar física quântica, Jesus é o marco zero. O marco zero é sem ele, é o que João falou e entendeu. Nada do que existe teria sido feito, porque ele é o primeiro e o último. Ou seja, não falta nada nele, ele é todo poderoso. O que tá faltando nele? Só um minutinho. E eu provei pro senhor, por A mais B, que essa teologia que eu tô apresentando é paulina e joanina. Porque o João do Apocalipse tá dizendo que ele é eterno, igual o Pai, que ele tem todo o poder.